Olá! Nesta videoaula, irei apresentar uma máquina simples muito útil para a execução de tarefas, a roldana ou polia. Imagine o quão penoso seria carregar e descarregar a carga de navios, que podem possuir toneladas de massa, ou na construção de edifícios com muitos andares, seria praticamente impossível elevar as barras de aço necessárias para a montagem de sua estrutura. Para este tipo de problema, a invenção das roldanas teve grande importância. Uma roldana é um mecanismo de rolamento associado a um eixo e a um sistema de fixação por onde passa uma corda ou um cabo. Alguns exemplos de polias no cotidiano são no guindaste e aparelhos de musculação. Ambos funcionam por meio de um sistema de polias. Ela nos permite alterar a intensidade, a direção ou o sentido da força necessária para elevar ou puxar objetos. Há dois tipos básicos de polias: as fixas e as móveis. Na polia fixa, o eixo de rotação é fixo em um suporte, como um teto, uma parede ou o braço principal de um guindaste. Esse tipo de polia nos permite alterar a direção ou o sentido da força aplicada, mas não altera a sua intensidade, como podemos perceber no exemplo à esquerda, onde temos uma força aplicada, a força-peso da caixa e a tração no fio. Este sistema está em equilíbrio, ou seja, a soma das forças ou a força resultante é nula, portanto, a tração no fio é numericamente igual ao peso. Consequentemente, o módulo da força aplicada é igual ao módulo do peso do objeto. Uma polia é móvel quando não está fixada em nenhum ponto. Ela pode se mover quando o fio ou o cabo que a envolve é solto ou puxado. Logo, além de girar em torno do seu eixo de rotação, pode sofrer deslocamentos ou translações, e permite elevar ou puxar objetos com menor esforço, alterando, portanto, a intensidade da força aplicada. No exemplo do desenho à direita, com uma polia móvel, temos o sistema em equilíbrio estático. A polia móvel se sustenta por uma corda presa a uma barra fixa, em uma das extremidades, ao passo que na outra, a corda é mantida segura para cima por uma pessoa, aplicando uma força. Neste caso, também é válido que a força resultante é nula. Como o módulo da tração no fio é igual ao módulo da força F aplicada e a soma vetorial das forças é igual a zero, a soma dos módulos da tração e de F deve ser igual ao da força-peso da caixa. Logo, substituindo o módulo da tração pelo da força F, encontramos que o valor da força-peso é 2 vezes maior que o da força F, ou então que a força F aplicada é a metade da força-peso da caixa. Portanto, concluímos que, como temos um fio ideal e o sistema em equilíbrio, o valor da força aplicada na corda da polia móvel para sustentar a carga corresponde à metade do valor do peso do objeto suspenso. A outra metade da força é exercida pelo fio que está preso à barra fixa. Esta é uma característica das polias móveis. Elas dividem o valor da força que resiste ao movimento, diminuindo o esforço de quem está aplicando. Quando elas são associadas em sequência, a diminuição do esforço é potencializada. Na figura apresentada, temos um exemplo de associação de polias. Como temos uma situação de equilíbrio, e lembrando que em fios ideais a tração é a mesma em qualquer ponto dele, podemos analisar a relação entre as intensidades das forças. Temos 3 polias móveis e uma fixa. A força-peso do objeto é equilibrada pelas duas forças de tração T1, pois a soma das forças resultantes é igual a zero. Sabemos que a soma dos módulos das duas forças T1 deve ser igual ao módulo da força-peso. Logo, a força-peso é 2 vezes maior que a força de tração T1. Ou então, a força de tração T1 é a força-peso dividido por 2. Utilizando do mesmo raciocínio para a polia móvel mais acima, percebemos que a força de tração T1 está sendo equilibrada pelas duas forças de tração T2. A soma dos módulos das duas trações T2, ou seja, 2 vezes o módulo de T2, é igual ao módulo de T1. Ou então, o módulo da tração T2 é o módulo da tração T1 dividido por 2. Substituindo o módulo da tração T1 pelo peso dividido por 2, chegamos então que o módulo da tração T2 é o módulo do peso dividido por 4.
E por sua vez, na polia móvel que está mais acima, a força de tração T2 está sendo equilibrada por duas forças de tração T3. Portanto, a soma do módulo das duas forças de tração T3, ou seja, 2 vezes T3, é igual ao módulo da força de tração T2, de onde podemos tirar que o módulo da força de tração T3 é igual ao módulo da força de tração T2 dividido por 2. Substituindo o valor encontrado para o módulo da força de tração T2, ou seja, o módulo da força-peso dividido por 4, encontramos que o módulo da força de tração T3 é igual ao módulo da força-peso dividido por 8. E por fim, como temos um sistema em equilíbrio e um fio ideal, ou seja, a força de tração é a mesma em todos os pontos de um mesmo fio, a força F aplicada deverá possuir um módulo igual ao da força de tração T3. Logo, a força F aplicada deverá ser igual ao módulo da força-peso dividido por 8. Desse modo, podemos escrever uma relação genérica entre o número de polias móveis, a intensidade da força aplicada e a força resistente, ou que deverá ser vencida. O módulo da força F aplicada é igual ao módulo da força resistente dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis. No caso do exemplo, a força aplicada era a força F, a força resistente era a força-peso da caixa e o número de polias móveis era 3. Portanto, encontramos que o valor da força F que deveria ser aplicada era igual ao módulo da força-peso dividido por 8, ou 2 elevado a 3. Vale ressaltar que cada associação deve ser analisada com base na segunda lei de Newton. Agora, vamos praticar o que aprendemos resolvendo o seguinte exercício. Um estudante quis verificar experimentalmente a vantagem mecânica obtida numa associação de polias, utilizada para equilibrar o peso de um determinado corpo de massa m. Dentre várias montagens, destacou duas, que se encontram ilustradas na figura. Considerando as polias e os fios como sendo ideais, e desprezando os pesos dos dinamômetros e dos suportes, a relação entre as intensidades das forças F1 e F2 medidas, respectivamente, em D1 e D2 é. Neste caso, analisaremos separadamente as duas associações de polias, a da direita e a da esquerda. Em ambos os casos, temos sistemas em equilíbrio. Aplicando a segunda lei de Newton, que nos diz que o somatório de todas as forças é igual a massa vezes a aceleração, que neste caso é nula, e, portanto, a força resultante é nula. Analisando primeiramente a associação de polias à esquerda, percebemos que a força-peso da caixa de massa m está sendo equilibrada pelas duas forças de tração T1. A soma dos módulos da força de tração T1 é igual ao módulo da força-peso, ou então, 2 vezes o módulo da força de tração T1 é igual ao módulo da força-peso. Portanto, o módulo da força de tração T1 é a força-peso dividido por 2. Analisando agora a polia móvel que está mais acima, percebemos que a força de tração T1 está sendo equilibrada pelas duas forças de tração T2. Logo, a soma dos módulos das duas forças de tração T2 deve ser igual ao módulo da força de tração T1. Pois, temos um sistema em equilíbrio, caso contrário, uma polia estaria sendo puxada mais para um lado do que para o outro. Portanto, temos que 2 vezes o módulo da força de tração T2 é igual ao módulo da força de tração T1, ou o módulo da força de tração T2 é igual ao módulo da força de tração T1 dividido por 2. Utilizando do mesmo raciocínio para a última polia móvel do sistema à esquerda, temos que a força de tração T2 está sendo equilibrada pelas duas forças de tração T3. Logo, 2 vezes o módulo da força de tração T3 é igual ao módulo da força de tração T2, ou o módulo da força de tração T3 é igual ao módulo da força de tração T2 dividido por 2. Por fim, como temos um fio ideal, o módulo da força F1 que será medida no dinamômetro é igual ao da força de tração T3. Portanto, podemos igualar os dois módulos, fazendo a substituição do valor da força de tração T2, chegamos que o módulo da força F1 é igual ao módulo da força-peso dividido por 8. Percebemos que esse valor também poderia ser obtido através da equação genérica que relaciona a força aplicada com o número de polias móveis,
quando n é igual a 3. Analisando agora a associação de polias à direita, percebemos que a força-peso na caixa de massa m está sendo equilibrada por 4 forças de tração T1 de mesmo valor. Como temos um sistema em equilíbrio, 4 vezes o módulo da força de tração T1 deve ser igual ao módulo da força-peso, ou então, o módulo da força de tração T1 é igual ao módulo da força-peso dividido por 4. Assim como na primeira associação, também temos um fio ideal. Logo, a força F2 que será medida no dinanômetro possui módulo igual ao da força de tração T1. Portanto, o valor absoluto da força F2 é igual ao módulo da força-peso dividido por 4. Percebemos que esse valor também poderia ser obtido pela equação genérica quando n é igual a 2. Observa-se que o módulo da força F2 é maior que o módulo da força F1, o que comprova o fato de que o maior número de polias móveis ocasiona uma menor força aplicada. Fazendo a razão entre as duas forças, como é solicitado no enunciado, chegamos em o módulo da força-peso sobre 8 dividido pelo módulo da força-peso sobre 4. Mantendo o numerador e multiplicando pelo inverso do denominador, chegamos em 1/2. Logo, o valor absoluto de F1 sobre F2 é igual a 1/2. Ou então, o módulo da força F1 é a metade do módulo da força F2. Portanto, a alternativa correta é a letra D. É isso. Agradeço a sua atenção e espero ter ajudado.